se fosse um microchip, como um microchip no seu celular. Esse microchip que você pode fazer ligação, esse microchip que você pode acessar a internet, você pode enviar uma mensagem, um WhatsApp, um Twitter, enfim. Então a honra é como um microchip, é como um código, e esse microchip pode ser acessado ou não. Você sabe que se você não recarregar o seu microchip da operadora que você usa, você sabe que com o passar do tempo, esse microchip, ele estará inativo para você e será disponibilizado a outra pessoa. Quando pensamos no código da honra, quando pensamos a respeito da honra, nós precisamos entender que é uma escolha. Você pode acessar o princípio da honra ou você pode desprezá-lo. Alguém comigo aí? Você pode escolher ser alguém de honra ou menosprezar essa verdade. Vamos lá. Em todo ambiente que você frequenta existe um código de ética, um código moral, um código social. O código social nos ensina que você não pode andar pelado pelo meio da rua, sim ou não? Se você desobedece esse código, você vai sofrer penalizações. O código da etiqueta nos ensina da mesma forma. O código moral nos ensina da mesma forma. Na cultura do céu não é diferente. Se nós queremos acessar os segredos de Deus, se nós queremos acessar os mistérios de Deus, se nós queremos acessar o plano perfeito de Deus, existe um código, existe um protocolo, igreja do Senhor. Qual é esse protocolo? A honra. Qual é o protocolo? O que aconteceu com Satanás? O que aconteceu com Lúcifer quando ele desonrou ao Senhor? Ele foi expulso da presença do Eterno e Todo-Poderoso. Por que isso aconteceu, igreja? Porque na presença do Eterno não pode haver desonra. Ele não tolera a desonra. Aqui fica uma dica. Você que é empresário, você que tem os seus negócios, se você tolera comportamento de desonras na sua empresa, nos seus negócios, na sua casa, você como um pai de família, uma mãe de família aqui, se você tolera comportamentos de desonra, sinto muito em te dizer, mas o teu final será trágico, será terrível. Você está comigo aí, irmão? Então é preciso acessar esse código. Por isso Jesus disse assim: olha, quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Quem não me honra, não honra o Pai que me enviou. Quem recebe um profeta na condição de profeta, terá galardão de profeta. Por que Jesus proferiu essas palavras, irmãos? Porque esta é a cultura que ele vive desde a eternidade, a cultura da honra. E todos nós, ao sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós carregamos em nosso DNA esse mesmo código, o código da honra. E o que aconteceu então? Você precisa entender que seu coração é cheio de mistérios. Existem segredos no teu coração. Existem chaves trancando seu coração. Essa é uma noite para que o meu e o seu coração possa estar desnudado perante o Senhor e Ele possa revelar a nós esse segredo tão poderoso, esse código tão poderoso possa ser manifestado na nossa vida. O seu coração, ele não carrega apenas um código genético. O seu coração, no seu
que vão delinear o teu caráter, que vão delinear a sua identidade. Tudo isso está armazenado no seu coração. São códigos na sua consciência. E que essa noite, para que o Espírito do Senhor possa ativar esse código, ou usando a linguagem do Bob Sorge, para que ele possa ativar esse chip. Qual foi a última vez que você recarregou o chip da honra? Qual foi a última vez que você colocou crédito no chip da honra? Que você manifestou honra a alguém? Isso é tão verdade, esse código está entrelado em nosso DNA, que é comprovado nos nossos comportamentos. Todos aqui, nessa noite, nesse auditório, têm um profundo desejo de ter um grupo de amigos, ao qual você possa ser leal, e em contrapartida, eles também sejam leais a você. Quantos aqui na escola tiveram grupos de amigos assim? Faça-me conhecer, vamos lá, quem teve um grupo de amigos assim? Glória a Deus pela sua vida. Eu também tive um grupo de amigos assim, um grupo que eu amava fazer parte, um grupo que eu gostava de estar perto, um grupo que eu era leal, nós protegíamos uns aos outros na escola, porque está no nosso DNA. Foi Deus que escreveu esse código da honra no nosso coração. Mas o inverso, quantos aqui sofreram uma traição? Quantos aqui sofreram uma deslealdade por um amigo, uma amiga na escola ou um vizinho, alguém que você cresceu junto, e você sofreu um golpe no relacionamento, na amizade, e isso bloqueou o seu coração para a honra? Por causa disso, você passou a julgar que ninguém é digno de honra. Você passou a presumir no seu coração e na sua mente que a ninguém você deve entregar o seu coração em aliança, em lealdade. Mas essa é uma noite, como profeta do Senhor, irmão, você está no seminário, amém? Essa é uma noite que o Senhor alcança o teu coração, Ele vai visitar essas mágoas, Ele vai curar essas mágoas, e você vai voltar a praticar a honra e a lealdade. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Sabe por que alguém consegue permanecer leal num casamento? Sabe por que alguém consegue permanecer leal a um sócio na empresa, a um amigo, a um líder, a um pastor, a um guia? Sabe por que você consegue? Certamente porque o seu coração foi visitado pela natureza do próprio Cristo, porque teu coração foi curado de mágoas, porque teu coração foi curado de ressentimentos, de fraqueza, e agora você pode manifestar honra e lealdade. A honra nasce no coração de Deus. Então você é filho da honra. Você é valente pela honra. Ao passo que a desonra nasce no coração de Lúcifer, de Satanás. Já lhe ocorreu um pensamento de que um Deus totalmente santo, belo e perfeito foi odiado pelo anjo caído? Já te ocorreu o pensamento de que Jesus, o maior líder que já existiu, foi traído por um de seus discípulos? Então eu e você não somos melhor do que ninguém.
Podemos sim sofrer uma desonra, uma traição. Alguém pode tentar roubar o jugo da sua liderança, mas você e eu permaneceremos de pé na presença do Senhor, em honra e lealdade. Se isso é verdade, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Já lhe ocorreu o pensamento que Deus não foi pego de surpresa quando Lúcifer se rebela contra ele? Já lhe ocorreu o pensamento que Deus, ele viu a origem da rebelião de Lúcifer? Já lhe ocorreu o pensamento que Deus percebeu a movimentação no céu, a sagacidade de Satanás, como ele dilubriou uma terça parte dos anjos, como ele seduziu uma terça parte dos anjos? Já lhe ocorreu esse pensamento que Deus, obrigado minha pastora, já lhe ocorreu esse pensamento que Deus percebeu tudo isso e ele não fez nada? E você pode perguntar por que ele não fez nada? Por que Deus não interrompeu a rebelião? Por que Deus não parou a rebelião? Por que ele não agiu? Já lhe ocorreu esse pensamento? Eu lhe respondo por quê? Porque Deus deseja que aqueles que serão leais a Ele não o sejam por falta de opção, por uma obrigação, por uma imposição. Deus interferiu na rebelião de Lúcifer, nem dos anjos, porque Deus deseja que aqueles que serão leais a Ele o sejam deliberadamente. Você escolhe ser leal a Deus ou não, e esta é a decisão mais importante da sua vida. A quem você será leal? A quem você honrará? Se os anjos desejaram ser leais a Lúcifer, Deus não pôde fazer nada. Deus não faria nada. A única coisa que ele fez foi a consequência da desonra. Deus os expulsou da sua santa presença. O ímpio não permanece na congregação do justo. Eu posso parafrasear: o desleal não pode permanecer na congregação do justo, daquele que honra ao Senhor. Então entenda um princípio poderoso: a verdadeira honra, ela é deliberada, ela não é imposta, ela não é uma obrigação, ela não é uma imposição. A verdadeira honra é uma escolha livre, espontânea. Está comigo aí, querido, nessa noite? Se você tem um coração de honra, se o chip da honra em seu coração está ativo, então você honrará a Deus, você honrará seus líderes, você honrará seus pais, você honrará seus professores da universidade, você honrará seus patrões, seus senhores. Se o chip da honra está ativo em seu coração, você honrará seu semelhante em todas as esferas da sociedade. Você está comigo aí? Aleluia. Não se esqueça, Satanás ainda hoje tem uma missão:
Qual é a missão dele? Incitar a desonra no coração dos homens. Satanás ainda hoje se esforça para implantar a desonra no coração dos homens. Ele acusa Deus, tentando fazer com que o homem se volte contra seu Criador. Satanás é um provedor da desonra. Satanás é um provedor de infidelidade, desrespeito, deslealdade. Você está comigo aí? Deus planta a honra. Deus plantou a honra no seu DNA. Mas Satanás planta a desonra. Se o nosso coração não estiver rendido a Deus e a sua palavra. Como assim, pastor? Foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Leia comigo o texto de Atos 5 e o verso 3. Atos 5 e o verso 3. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Leia o texto comigo, irmão. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo? Quem encheu o coração de Ananias, irmão? E ele encheu o coração de Ananias para quê? Para mentir ao Espírito Santo. Você está vendo como ele trabalha? Ainda hoje é a mesma estratégia. Quando ele planta infidelidade no coração de alguém, essa desonra é para ser praticada contra o próprio Deus. Se você entender isso, irmão, a gente pode terminar o seminário aqui e eu posso ir embora amanhã de manhã. Você está aí comigo? Mas isso também aconteceu com Judas. João 13, 2. Vamos ler o texto. Você está com tempo aí, irmão? Eu tenho até que horas, pastor, agora? Bem? Aleluia. Vamos lá. Deixa eu ficar um pouco. Olha o que aconteceu também com Judas. Este de noite foi ter com Jesus, que disse: Rabi, é o 13, 2. João 13, 2. Vamos ler o texto, irmão, olha só. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de quem, irmãos? Para quê? O que ele pôs no coração de Judas? Para que traísse Jesus. Toda desonra é contra Deus. Toda desonra é contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você desonra teu pai e tua mãe, você está desonrando a Trindade. Se você desonra teu patrão, você está desonrando a Trindade. Se você desonra teus líderes, você está desonrando a Trindade. Toda desonra é contra a Trindade. Você está aí comigo ou não? A palavra é doce, amém, irmão? Aleluia. Você está num seminário, querido. Então, cuidado. Por isso a palavra diz: não deis lugar ao diabo. O que a palavra diz? Não deis lugar ao diabo. Judas deu lugar ao diabo. Então o diabo encheu o coração dele para atrair Jesus. Ananias e Safira deram lugar ao diabo. E ele encheu o coração deles para que mentissem ao Espírito Santo. Mas como eu estava dizendo e profetizando, essa é uma noite para teu coração ser desnudado diante do Criador, e todo e qualquer sentimento de desonra
não prevalecerá no seu coração, mas será expulso de uma vez por todas. Então, dá para você perceber até aqui que o seu coração é a sede da honra ou da desonra. É no seu coração. O meu e o seu coração pode acessar esse chip, esse código, pode ativar ou não. Talvez alguns aqui estão com o chip da honra inativo, porque há muito tempo você não pratica a honra com ninguém. Nós vivemos e vamos vivendo e não praticamos. Ativar ou não? Mas talvez alguns aqui estão, pela graça do Senhor, pelo Espírito do Senhor, eu oro para que o seu coração ele seja despertado para uma prática, porque a honra não é um discurso, a honra é uma prática de vida. Anote isso, por favor. Olhe comigo o texto de Hebreus 10, 22. Perceba que o seu coração é a chave. Hebreus 10, 22 nos diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Pode deixar na tela o texto espiritual. Observe: aproximemo-nos com sincero coração. Outras traduções falam de um coração verdadeiro. Pastor Bruno, o que é um coração verdadeiro? É um coração fiel a Deus, é um coração leal a Deus, é um coração que não tem sombra de duplicidade, é um coração que não tem hipocrisia. Perceba o coração de Ananias e Safira. Nós vamos vender o terreno por X. Vamos imaginar um valor para você compreender a matemática. Vamos vender o terreno por 100 mil reais. Vamos falar em dólar, né, para ficar mais bonito. Vamos vender o terreno por 100 mil dólares, né, pastor Evaldo? Aleluia. Vamos vender o terreno por 100 mil dólares. Isso é Pedro, isso é Ananias conversando com a mulher dele, Safira. Isso é Ananias combinando com Safira a mentira. Meu bem, nós vamos vender o terreno por 100 mil dólares, mas é o seguinte: eu vou lá no Pedro, no apóstolo Pedro, e eu vou dizer que a gente vendeu por 50. Então a gente guarda 50 para nós, leva 50 para eles. Tremendo. E Safira não foi uma mulher cheia do Espírito Santo, porque a mulher cheia do Espírito Santo, ela edifica o lar, mas ela foi uma tola, a tola destrói. Então Safira concordou: tá bom, meu bem, vai lá no Pedrão e leve a informação. O que eles queriam na verdade era aparência. Eles queriam um discurso de honra sem praticar a verdadeira honra. Então o coração de Ananias não foi um coração fiel a Deus. Perceba que no texto de Atos ele disse: porque Pedro disse a Ananias: por que permitisse que Satanás enchesse o teu coração, cara? Por que você permitiu isso? Um coração verdadeiro, como diz o texto que estamos lendo em Hebreus, um coração sincero é um coração sem hipocrisia, é um coração de honra para com Deus. Aí ele continua: esse coração já foi purificado da má consciência. Para Ananias estava tudo certo, estava tudo bem. A consciência de Ananias estava tranquila, consciência cauterizada, uma má consciência. Da mesma forma Judas, porque
Porque Satanás encheu o coração deles com a desonra. Você está aí comigo? Um coração sincero, irmão, que todas as nossas afeições estão direcionadas para Deus. Se eu vou ofertar $100.000, é $100.000, e não 50.000. É um coração inteiro. Você está comigo aí? É um coração inteiro. Então perceba que a chave está no seu coração. Mas pense comigo em outro aspecto. Nós podemos ter um discurso de honra, como Ananias. Podemos até enganar os homens, mas não enganamos a Deus. Então escuta o que eu vou te dizer. A honra a Deus, ela também se manifesta na honra ao nosso semelhante. Como disse agora há pouco, se você desonra seus pais, você está desonrando a Trindade. Você está desonrando a Deus também. A palavra diz: como eu posso afirmar que amo a Deus se eu não o vejo? E o irmão que vejo, eu não amo. Está em 1 João 4, verso 20 a 21, anote. Eu posso parafrasear a mesma forma, a honra. Como eu posso dizer que honro a Deus, se eu não consigo honrar o meu semelhante, o irmão a quem vejo? Isso é só um discurso, e um discurso vazio, crente. Põe na tela para mim, Romanos 12:10. Olha o texto de Romanos 12:10. O que Paulo nos instrui? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você está vendo esse santo, essa santa de Deus aí do seu lado? Você deve honrá-lo. Você deve honrá-la. Em nome de Jesus. A honra a Deus, ela também se manifesta na honra uns aos outros. Então, eu posso dizer que honra a Deus, isso ser um discurso, a partir do momento que eu não consigo honrar meu irmão. Por exemplo, quando você senta em rodas para comentar, para falar, para criticar, você está desonrando pessoas. Não, pastor, mas eu não estou falando mal, eu só estou comentando. Mudou de nome agora, né, gente? Não é mais falar mal, é comentar. Quando você fala mal de liderança, você está desonrando. Percebe que a chave, ela está no seu coração. Deus quer acessar o teu coração hoje. E Ele te diz o que está em Provérbios 23:26. Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. Porque se o teu coração estiver na mão do Senhor, Ele vai desvendar esse código, Ele vai acessar esse código, Ele vai ativar esse código na tua alma. Você está vivo comigo aí, querido? Aleluia. E se esse código for ativado na sua vida, implica dizer que a natureza divina está se manifestando, está se revelando. Aleluia, aleluia. Pessoas que estão me ouvindo aqui, se algumas coisas na tua vida não têm dado certo, eu quero que você pense um pouco
será que você não desonrou alguém lá atrás? Será que você não desonrou uma aliança com alguém lá atrás? Será que você não desonrou pais biológicos, ou pais espirituais? E algumas coisas deram para trás, um revés. Você está vivendo um revés na tua vida. Por quê? Eu te desafio nesses dias, nesses 3 dias de seminário, eu te desafio a olhar um pouco atrás e de repente não perceber se você não praticou uma desonra com alguém. E só tem uma alternativa: corrigir essa desonra. Corrigir essa atitude. Deus quer acessar teu coração nesse seminário. Deus quer acessar teu coração nessa noite. Ele quer desnudar o teu coração. Você está aí comigo? Você sabe que quando nós falamos do coração, nós não estamos falando desse órgão que bombeia o sangue para o nosso corpo. Eu estou falando da sua mente espiritual. Por quê? Porque o seu coração, ou seja, a sua mente, é onde você esconde valores. Seu coração é um verdadeiro depósito. Você está aí comigo? O salmista disse: escondi tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Não era nesse órgão que bombeia sangue, era na mente. O salmista está dizendo: eu guardei tua palavra na minha mente, para eu não pecar contra ti. Alô? Então Deus quer acessar a tua mente. Porque Jesus disse em Lucas capítulo 6, 46, Jesus disse que uma pessoa boa tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. Vou repetir, Lucas 6, 46 na parte A. Uma pessoa boa tira boas coisas do seu coração. Alguém que já foi tocado na sua mente tem bons pensamentos, tem o código da honra ativado, e ele completa o texto dizendo que vai falar, a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Do que a sua mente está cheia? Pergunte para o seu vizinho aí: do que sua mente está cheia? Olhe para mim. Existiam 2 fazendeiras. Elas eram vizinhas. Uma fazendeira um dia preparou uma cesta para dar de presente para sua vizinha. E ela encheu essa cesta de esterco, fezes de animal. E ela manda o entregador deixar na casa da sua vizinha, da outra fazendeira. Quando a outra fazendeira recebe a cesta, ela está tão alegre, era um presente. Mas quando ela abre aquele presente, o que tinha lá? Fezes de animais. Ela ficou decepcionada. Então ela preparou um presente para a sua vizinha. Ela preparou um presente para aquela que havia lhe dado esterco. E ela prepara uma cesta com rosas, as mais belas rosas que ela tinha na sua fazenda. E o entregador vai à casa daquela pessoa e lhe entrega um presente. E quando ela abre e ela recebe flores,
ela debocha da sua vizinha, e ela diz: quão tola é essa mulher. Eu dei para ela esterco e ela me deu flores. Mas dentro, no meio das flores, havia um bilhete. Então ela pega o bilhete e ela abre o que estava escrito: você só entrega, você só dá aquilo que você tem. O que você tem? Do que está cheio o seu coração? Do que está cheio a sua mente? Eu declaro que eu estou pregando para uma multidão que tem o código da honra ativado. Você diz amém? Aleluia! A sua mente já rompeu com as velhas estruturas. E se porventura a tua mente ainda não rompeu com as velhas estruturas, hoje nós oramos para que se rompam as velhas estruturas de preconceitos que te impedem de honrar pessoas, honrar a Deus e honrar o seu semelhante, como é a instrução bíblica de 1 Timóteo 5,17. Leia comigo, 1 Timóteo 5,17. Olha o que a palavra nos instrui. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Paulo está nos ensinando a ofertarmos dupla honra naqueles que se dedicam à palavra, que se afadigam na palavra. Você está aí comigo, querido? Agora, um coração infectado pelo vírus da desonra, um coração que tem o chip da honra inativo, ele terá muita dificuldade de praticar a honra na vida de alguém. Seus lábios destilarão desonra, suas ações serão de desonra. Na parte B do texto de Lucas, Jesus diz: olha, um homem mau, uma pessoa má, ela produz toda sorte de coisas ruins, do mal que está no seu interior. No texto de Lucas que lemos agora há pouco. Então o segredo está no seu coração. Um coração de honra ou um coração de desonra. Escuta, a desonra começa com pequenas ações. É uma falinha aqui, uma fala ali, um comentáriozinho aqui, outro comentário ali. Pequenas ações. Quando menos você perceber, você estará totalmente infectado com a desonra. E aquela pequena ação se transforma numa grande manifestação de desonra. E você precisa entender que a desonra fecha os acessos de Deus, dos benefícios de Deus. A desonra fecha portas, ao passo que a honra abre portas. Você está aí comigo? Então a honra é a chave para as bênçãos de Deus. Eu vou repetir: a honra é a chave, o acesso para as bênçãos de Deus. Você está comigo, irmão? Aplauda mesmo. A Bíblia conta a história de um centurião. Era um homem de muita honra, de muito prestígio. Naquela época, os soldados do império eram os mais bem pagos, porque o império romano precisava de homens, de força para a batalha. Então a forma de estimulá-los era pagando bem. Eles pagavam muito bem, eles moravam nas melhores casas
daquela época. E esse centurião, ele considera que a sua casa é indigna para que Jesus fosse até lá. Esse centurião, ele diz: olha, eu sou um homem sujeito à autoridade. Se eu disser a um servo vai, ele vai. Se eu disser a um outro vem, ele vem. Eu sou um homem de autoridade, mas eu reconheço a autoridade que está sobre ti. Eu só preciso de uma palavra. A atitude daquele homem em honrar o Cristo abriu as comportas, abriu o acesso sobrenatural, de maneira que a sua casa foi visitada com cura. Por que, igreja? Porque a honra, ela libera um favor sobrenatural do céu. Eu afirmo a você, é impossível você encontrar alguém de honra na miséria. Porque pessoas de honra têm o favor do céu. Pessoas de honra têm o favor sobrenatural. Tem alguém vivo comigo aí? Lembre-se que a honra é uma semente de prosperidade. Quanto mais você honra, mais prosperidade virá sobre você e sobre a sua casa. Você está aí comigo ou não, querido? O que o texto diz? Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na face da terra. Quanto mais você honra, mais você prospera em longevidade de vida. Mas o oposto é verdadeiro. A desonra atrai ruína. Quem desonra pai e mãe, o que acontece, querido? Desfrutará da ruína. Então a honra é uma semente de prosperidade. Por isso eu repito, o código da honra do nosso coração é uma escolha, ativá-lo ou não. Você está aí comigo? Eu quero te lembrar que a honra jamais será esquecida. Anote isso. A honra jamais será esquecida. Obrigado, meu pastor. Eu vou repetir. A honra jamais será esquecida. Um belo dia, um homem chamado Mardoqueu ou Mordecai, a depender da sua tradução. Um belo dia, esse homem ouviu um plano, um complô contra a vida do rei. Ele tinha uma escolha: ser alguém de honra ao rei ou desonrar o rei. Mas ele escolheu ser um homem de honra. Ele livrou o rei de um laço de morte. Ele livrou o rei de uma armadilha mortal. Isso foi registrado nas crônicas. Os anos passaram, o tempo passou. Um belo dia, o rei está nos seus aposentos, no seu palácio. Ele não consegue dormir, ele fica inquieto. Ele chama um dos seus cronistas e ele diz: leia para mim as crônicas. Irmãos, entre dezenas, centenas de crônicas que haviam escritas ali, dezenas e dezenas de pergaminhos, de escrituras ali, o cronista pega justamente a história de Mordecai. Você acha que isso é coincidência? Não, irmão. Cristocidência pura. Então o cronista pega, dentre centenas, milhares de rolos de escrituras, ele pega justamente, dentre esses milhares, ele pega um, que era a história de Mordecai. Ele lê a história de Mordecai ao rei. O que Mordecai fez. Como Mordecai foi um homem de honra. A pergunta do rei foi:
Foi feito alguma coisa para esse homem? Esse episódio caiu no esquecimento? Não. A gente precisa fazer alguma coisa por ele. Amanhã a pastora Ana conta o que foi feito por esse homem. Mas a gente pode lembrar também da história daquela mulher com um vaso de alabastro, um perfume caríssimo. Ela quebra o vaso aos pés de Jesus. Judas, com um coração de desonra, ele diz: poderia ser vendido e o dinheiro poderíamos ter dado aos pobres. A resposta de Jesus me fascina. Ele diz: não incomode essa mulher, porque a história dela vai ser contada em todos os lugares. Repita para o teu vizinho, diga para esse vizinho: a honra jamais será esquecida, mas a desonra também não é esquecida. É uma escolha. Deixa eu caminhar aqui para a gente terminar. Meu Deus do céu. Eita, Jesus. Eita, Jesus. Deixa eu caminhar aqui para terminar. Eu não quero lhe cansar muito, para que você volte amanhã. Amém? Mas deixa eu terminar com esse ponto aqui. Amanhã a gente continua de onde a gente vai parar hoje. Eu quero já orar por você. Eu quero fazer um compromisso contigo nessa noite. Amém? Posso, pastor? Ele nem sabe o que é, ele está confirmando. Ele está autorizando. Então ele confia em mim, né? As duas faces da honra. Existem duas atitudes que nos levam a honrar. Uma é pseudo da honra, tá? Apenas me refiro dessa maneira para você compreender, para ser pedagógico. Mas é uma pseudo honra. Você pode honrar por obrigação, que isso não é honra. Ou você pode honrar por reconhecimento. Anote isso. Você pode honrar por obrigação ou por reconhecimento. Escute. O que nos leva a honrar alguém? Se for obrigação, é ilegítimo. Uma honra imposta não é honra. Você está comigo aí? Então é ilegítimo. Agora, quando por meio do reconhecimento, você considera alguém como digno de honra, isso é legítimo. Isso é digno. Então o segredo está em perceber a motivação do nosso coração. Você está aí comigo? O que está no seu coração? Uma imposição, uma obrigação ou reconhecimento? Eu repito o que eu falei agora. Podemos ser só um discurso de honra, ou de fato podemos ser alguém de honra. E onde está a diferença? É que a honra não é um discurso, ela é uma ação. A honra não é algo a ser dito, a honra é algo para ser vivido. Então existem pessoas dentro das igrejas, aqui não, graças a Deus. Mas existem pessoas dentro das igrejas, por aí afora, que elas se dizem de honra, mas não têm um coração de honra. Elas ainda se comportam como alguém de desonra. Você está aí comigo? Então qual é a chave dessa noite, pastor Bruno? A chave dessa noite é vasculhar o nosso coração. Permitir que o Espírito Santo nos mostre
O que há no nosso coração? Há um sentimento de honra, de reconhecimento. Irmão, eu sou muito grato por tudo que o meu pastor fez na minha vida. E eu o honro não apenas em palavras. A título de testemunho para vocês, eu e minha esposa, nós dizimamos na conta pessoal dele. Não é na conta da IBA de São Luís, é na conta pessoal dele. Para ele comprar sapato, levar a pastora Rosa para tomar um suco. Porque honra não é um discurso, honra é uma atitude. É algo para ser vivido. Quando Caim vai se apresentar diante de Deus, ele tinha uma escolha. O Senhor disse para ele: se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas se procederes mal, não serás aceito. Então Caim tinha uma escolha. Caim poderia ter ofertado a Deus algo honroso, mas ele não o fez. Está comigo aí, querido? Seu coração hoje tem uma escolha. Um coração que reconhece tudo que Deus tem feito. Um coração que reconhece as pessoas que Deus tem colocado na sua vida para te ajudar. Então, honre o dom de Deus na vida daqueles que Ele colocou para te ajudar. Pode ser um professor do ensino médio ou um professor da universidade. Pode ser um patrão, uma patroa que te estende a mão. Pode ser um irmão, um amigo, um pastor, um líder. Honre aqueles que Deus colocou para te estender a mão. Honre as pessoas que Deus colocou para mentorear o teu coração, pastorear o teu coração. Honre uns aos outros. Você estará honrando a Deus. Amém? Quantos foram abençoados nessa noite até aqui? Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Mas antes de orar por você, eu quero te fazer um desafio. Qual é o desafio, pastor Bruno? Como você aprendeu nessa primeira sessão, amanhã nós teremos 2 palavras. Aleluia! Então chega cedo. E sábado nós vamos ter mais 2 palavras. Então amanhã eu ministro mais uma, a pastora ministra mais uma palavra. E no sábado a gente ministra mais 2, para a gente tentar, pelo menos, entregar para você 80% do seminário. Amém? Você foi abençoado nessa primeira sessão, amém? Destravou o coração aí, irmão? Glória a Deus. Então antes de orar por você, eu quero te fazer um desafio. Qual é o desafio? Fique de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Como você aprendeu que a honra não é um discurso, eu quero te ensinar a praticar aquilo que nós lemos agora há pouco em Romanos 12:10. Põe na tela para mim novamente, Romanos 12:10. Eu quero te ensinar a praticar esse texto. Honrar uns aos outros. Amém? Põe na tela para mim novamente, Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns.
Então eu quero te fazer um desafio. Se você reconhece que alguém nessa casa, você vai praticar em duas esferas a honra. A primeira, você vai honrar o seu semelhante. E a segunda, você vai honrar os seus pastores. Escuta. Se você reconhece que alguém nessa casa tem te ajudado, um amigo, um parceiro ou uma parceira de oração, de intercessão, um líder de célula, um discipulador, alguém que esteve contigo nas horas mais escuras da tua alma, eu quero que você tenha uma atitude de honra para com essa pessoa. Escute, não é hoje não, você vai orar hoje, você vai orar amanhã, e esse ato profético nós vamos fazer no sábado, no encerramento do seminário. Se você sentir de Deus, de trazer um presente, pode ser. Uma oferta, pode ser. Pastor, eu não tenho nada. Escreva uma carta de gratidão. Uma carta, a punho, citando situações específicas que essa pessoa viveu com você, e demonstre para ela o quanto você é grato. E o quanto você quer honrar essa pessoa. Você pode dar um abraço, apenas um abraço. Mas escuta, escute isso. Deus vai trazer algo para o teu coração e você vai até no primeiro momento pensar que é estranho. Não é estranho. Vou te contar um testemunho que aconteceu lá em Barreirinha. Os pastores de vocês estavam lá quando a gente ministrou esse seminário. Depois o pastor Bruno compartilhou conosco. Tem um jovem na igreja dele que é líder de célula, um excelente líder de célula, lá em Barreirinhas. E ele é cabeleireiro. E ele queria um sapato, indicaram para ele um sapato que é muito confortável, para ele que passa o dia em pé, cortando cabelo, atendendo os seus clientes. E ele já havia pesquisado esse sapato e era caro. Ele não estava podendo comprar naquele momento. Então no seminário de honra nós fizemos esse desafio, igual eu estou fazendo com você. E dentre a multidão tinha um irmão que comprou um sapato. Exatamente o sapato que ele queria. O irmão usou uma vez. E no seminário ele sentiu tão forte o desejo de abençoar aquele irmão com aquele sapato. E ele disse, mas será que a pontuação é igual? Será que a cor é igual? Mas ele obedeceu. Deus colocou no coração dele, ele obedeceu. Irmãos, era exatamente a mesma pontuação do rapaz. Era o mesmo sapato que ele estava querendo, desejando, orando. Então Deus pode trazer algumas coisas estranhas para o teu coração. Você vai dizer, mas será? Obedeça. Apenas obedeça. Então hoje, amanhã você vai orar. Senhor, quem eu devo honrar nessa casa? Além dos meus pastores. Escute. Além dos meus pastores. Eu quero que você pratique os seus níveis de honra no sábado à noite, para encerrar o seminário. Amém, irmão? É obrigatório, pastor? Não, não é obrigatório. A honra imposta não é honra. Por isso que sou eu que estou pregando e não eles. Porque se fosse eles pregando, talvez você dissesse, o pastor está pedindo honra. Eu combinei isso contigo, Evaldo? Ele nem sabia que eu ia fazer isso. Sabia, Zumira? Não sabia. Porque a honra não é um discurso, ela é algo prático. Você está comigo aí, irmão? Honre seu semelhante, honre uns aos outros, mas honre também os seus pastores. Então eu pedi para você ficar em pé, porque eu quero que você dê uma olhada em quem está aqui, ó. Dá uma olhada, dá um girei 360. Olha quem está aqui hoje. Mirem alguém aí. Talvez está aqui nessa noite. Quem você deve honrar? Amém? Mas talvez não está aqui. Talvez Deus traga alguém no teu coração que não pode vir hoje. Então não deixe essa pessoa faltar amanhã. E nem no sábado. Os homens
vão honrar os homens, o pastor e algum varão aqui da casa. As mulheres vão honrar as mulheres e a pastora. Amém? Homens vão honrar os homens, mulheres vão honrar as mulheres. Pai, muito obrigado por essa noite, por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos juntos na Tua casa, Senhor. Nessa primeira noite, nessa primeira ministração do seminário de honra, Pai. Sela essa palavra, sela esse ensinamento, que Teus filhos possam viver, praticar essa verdade, e possamos ter colheitas extraordinárias, no nome poderoso de Jesus. Que essa palavra fique em nosso coração, não só hoje, mas eternamente. Amém, aleluia, amém. Deus abençoe, até amanhã.